Olá, oitavo ano, bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô com muita saudade de todos vocês, né? Com muita vontade de ver vocês novamente, dar um forte abraço e um beijo, como eu fazia todos os dias das minhas aulas, né? Porém, por causa dessa pandemia, nós estamos impossibilitados disso. Mas já isso se resolve e tudo voltará ao normal, tá? Bom, tem algumas semanas que eu não gravo vídeo, porque o nosso conteúdo estendeu-se a 3 capítulos, né? Nós falamos sobre sequência referencial e nós estudamos em 3 capítulos seguintes. Foi continuação do que nós estudamos, com exercícios, com exemplos e com outras coisas mais. Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 19, no qual nós vamos estudar reportagem de divulgação científica, que é a parte interpretativa, e vamos entrar com conteúdo novo da gramática, que nós vamos falar sobre o uso das aspas, né? Nós já sabemos o que são as aspas, é aquele recurso, né, gráfico que fica entre as palavras. Pode ser entre as palavras, pode ser entre um parágrafo inteiro, pode ser entre uma palavrinha retificada ao lado de outra palavrinha e muitas outras coisas. Nós vamos estudar aqui tem a definição, né, do que são aspas, tem alguns exemplos, tem regras nas quais nós devemos usar as aspas, tem algumas frases pontuadas nas sequências em que podemos usar, né, esses sinais. Eu fiz um parágrafo aqui explicativo falando sobre o uso das aspas, né, de uma forma mais simples, para vocês poderem entender melhor do que está sendo falado. Então eu coloquei assim, ó, as aspas representam um recurso gráfico empregado aos pares, né, aos pares, porque elas são usadas assim, de um lado 2 e de outro lado 2, aos pares na produção de textos, sendo que uma serve para abrir, a primeira abre, e a outra para fechar o discurso. Qual discurso é esse? O discurso do que está sendo falado, né? Do que está escrito ali. Trata-se, portanto, de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para enfatizar. Quando a gente vê uma aspa, a gente sabe que aquilo ali está querendo nos chamar a atenção, está sendo destacado das outras palavras que estão sendo escritas lá, seja onde a gente queira que a gente esteja lendo, né? Enfatizar palavras ou expressões, além de indicar citações de algum texto. Então, nós podemos usar as aspas para isolar situações diretas. Por exemplo, eu quero falar alguma coisa, mas eu quero deixar à parte. Nós usamos aspas. Nós podemos usar aspas para organizar diálogo, quando pessoas falam, né? Quando tem um diálogo de 2 ou mais pessoas, a gente usa aspas para a gente organizar esses diálogos, para enfatizar palavras ou expressões, que foi o que eu escrevi aqui com as minhas palavras, quando a gente quer enfatizar, dar ênfase a alguma palavra citada no texto, no parágrafo ou numa linha só, a gente usa aspas, e para destacar palavras estrangeiras. Não é só palavras estrangeiras, às vezes a gente não sabe o significado da palavra, então elas são colocadas entre aspas. Palavras estrangeiras, gírias, palavras que fogem do nosso vocabulário nos dias normais e muitas outras coisas mais. E para citar obras, quando a gente quer falar de alguma obra, de algum nome de alguma peça, de algum filme, de algum livro, de algum quadro, que a gente estuda muito em artes, a gente usa aspas para destacar o nome dessa obra, né? Aí aqui, ó, tem as regras de como a gente pode usar aspas, que a gente vai estudar, e tem as atividades de todo o capítulo 19, né? Então, assim, nós vamos fazer com muita calma, nós vamos ler o conteúdo, vamos primeiro assistir esse vídeo, né? Vamos ler o conteúdo do texto, do livro, e nós vamos fazer as atividades em conjunto, eu com vocês, para a gente ir tirando as dúvidas como forem surgindo, tá bom?
Um grande beijo com gosto de muita saudade. Se cuidem, eu amo muito vocês. Vocês todos estão aqui, ó, dentro do meu coração. Fiquem com Deus.